gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vai ser a minha organização nesse terceiro semestre que eu tô da faculdade, né? Para quem não sabe, eu faço faculdade de Biotecnologia na UFSCar, Faculdade Federal de São Carlos. E agora eu vou pro terceiro semestre. Eu tenho vários vídeos falando sobre dicas, sobre como que é a faculdade de biotecnologia da UFSCar. Então, caso você tenha interesse, também tenha gostado desse vídeo, já aproveita para acessar essa playlist que vai estar aparecendo aí no cardzinho. E também não se esqueça de já deixar seu like aqui no começo do vídeo, que me ajuda bastante, e também de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Não se esqueça também de conferir a descrição do vídeo, em que eu deixo as minhas redes sociais e também informações importantes, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como eu pretendo me organizar. Por que eu digo pretendo? Porque eu acabo mudando uma coisa ou outra durante o semestre, e eu acabo pegando uma coisa que eu já fazia e acabo incrementando, ou se eu enjoo da organização e quero testar uma coisa nova. Então, hoje eu vou falar para vocês mais ou menos como eu pretendo me organizar. Então, vamos lá. A primeira parte, eu vou falar de um aplicativo que se chama Notion, que é o aplicativo principal que eu vou me organizar. Vou mostrar aqui para vocês a tela do meu computador, para vocês entenderem como ele funciona. Bom, eu vou filmar pelo celular mesmo, a tela do computador. Espero que vocês consigam ver, se eu vou tentar chegar mais perto em alguns momentos. Mas, basicamente, eu tenho aqui um dashboard, que é como se fosse o local principal, assim, onde tem todas as minhas informações. Então, por exemplo, aqui eu tenho só relacionado à biotecnologia, né, que eu tenho meio que um template. Vou tentar explicar para vocês, assim, basicamente como funciona. Se vocês quiserem um vídeo específico do Notion, eu vou também deixar aí no izinho, que eu tenho um vídeo explicando sobre como o Notion funciona, dicas e como montar o seu próprio template, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu deixo aqui para ficar mais fácil de acessar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que é. Esse template foi inspirado da Luana Carolina, que ela fez há um tempo atrás, falando do Notion, e eu também alterei algumas coisas pegando inspiração de outras pessoas do YouTube. Então, não vou lembrar o nome de todo mundo para falar, mas só para vocês, caso vocês reconhecerem uma coisa ou outra que eu não fiz, e vocês não falarem que eu tô fazendo cópia. Então, já adianto que eu tirei de inspiração de outros YouTubers aí. Então, basicamente aqui tem, por exemplo, todas as matérias, né? Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre e assim por diante. Os outros semestres eu ainda não coloquei. Aqui eu posso colocar, por exemplo, estágios e iniciação científica quando eu fizer. Mas, enfim, como eu ainda não fiz, e eu não coloquei essa parte. Então, eu vou aqui mostrar, por exemplo, para vocês. O terceiro semestre, eu tenho uma página para cada matéria. Então, por exemplo, se eu clicar em fisiologia, eu posso escrever coisas específicas para fisiologia, fazendo anotações aqui, como se fosse um caderno mesmo. Eu não vou ficar escrevendo muitas coisas aqui, eu costumo escrever mais no caderno, mas, por exemplo, aqui tem algumas coisas de documentação que a gente usava no técnico, só para vocês entenderem, tá? Então, eu pretendo mais ou menos usar isso. Basicamente, para vocês entenderem, eu posso fazer anotações das matérias aqui, fazer resumos e etc. Eu não funciono muito bem com resumos. Eu já falei para vocês das melhores técnicas de estudos que tem, né? E o resumo não é uma técnica muito boa para poder você conseguir estudar, tá? Não tiro o mérito de quem usa resumos e tudo mais, mas não é das técnicas mais eficientes de estudo, de acordo com as pesquisas que eu realizei e também diversas faculdades realizaram, tá? Se vocês procurarem aí no YouTube vídeos sobre isso, vocês vão ver com canais que pegam pesquisas de embasamento para fazer os vídeos. Vocês podem ver que realmente o resumo não é tão eficiente assim. Então, o resumo pode ser eficiente para você ou não, depende muito de como você estuda,
mas para mim acaba não sendo muito eficiente, eu acabo perdendo muito tempo. Eu acabo fazendo assim mesmo porque eu gosto de escrever o que eu tô aprendendo, né? Então, durante a aula, para vocês entenderem, durante a aula eu anoto, faço as anotações importantes no meu caderno, copio os slides. Basicamente é assim que eu faço durante a aula, não tem muito segredo. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos. Tem algumas outras técnicas de estudos, como agora eu não vou lembrar o nome, mas que você divide o caderno assim em uma parte para você anotar palavras-chave, enfim. E aí você tem todo que fazer tipo toda uma organização em cada folha, toda aula que você for fazer. Só que isso, com o tempo, acaba deixando meio limitado a sua questão de tempo. Na faculdade é uma coisa que a gente não dá tempo de ficar embelezando muito o caderno. Então eu vou mais pro simples e objetivo. Anotar o que o professor fala, prestar atenção na aula e deixar possíveis dúvidas que eu tenho sobre a matéria naquela aula para anotadas em um post-it para eu pesquisar depois. Basicamente é isso. Tem aulas que eu nem faço isso de colocar anotações porque realmente não dá tempo. Digo assim, de colocar dúvidas em post-it, coloco no caderno mesmo e faço um círculo, uso setas, enfim. Cada aula a gente faz uma anotação doida, mas assim, da forma que for mais eficiente para vocês, tá bom? Então, essa é a minha forma que eu uso para e tentar ir bem nas matérias, tá? Eu sei que às vezes isso acaba não sendo tão eficiente assim, mas por enquanto eu tenho estudado dessa forma desde da época da escola e tem funcionado, tá? Pode ser que para vocês não funcione, e aí vocês podem pesquisar outros métodos. Se vocês quiserem, eu posso estar gravando mais vídeos específicos de melhores métodos para estudar dentro da aula, tá? Dentro da sala de aula, digamos assim. Melhores métodos de anotações, etc. Mas enfim, continuando o vídeo de organização, esse semestre eu vou ter Fisiologia Animal, Física para Biotecnologia, Entomologia Aplicada, Bioética, Bioquímica 2. Eu teria essa Biologia Molecular, Conceitos e Aplicações, porém, como eu tranquei no segundo semestre, Biologia... Deixa eu ver qual que foi que eu tranquei. Acho que eu tranquei Genética Molecular, isso. Então, ela era pré-requisito para fazer essa Biologia Molecular, Conceitos e Técnicas. Então, por isso que ela tá meio vermelhinha assim. Não sei se dá para enxergar muito bem a diferença da cor. Então, acaba que eu não consigo fazer porque eu tranquei no semestre passado. E a outra matéria que eu vou fazer é Química Analítica e Cálculo 2, que eu acabei não colocando aqui, porque teoricamente eu teria que ter feito no outro semestre, mas enfim, vou fazer agora nesse semestre. Vou estar até escrevendo aqui, porque eu acabei esquecendo. Aqui tem essa aba aqui para colocar a data de provas, mas eu quase não utilizo. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Então, ó, eu tenho aqui, voltando lá no dashboard, que é a tela principal, eu tenho aqui um outro que é atividades e trabalhos. Para cada mês eu posso linkar e colocar aqui, por exemplo, fazer em progresso e concluído, tá? Mas eu utilizo também aqui nessa tela principal um calendário, digamos assim. Pode ser que fique meio bagunçado de vocês entenderem, mas para mim faz sentido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu posso estar explicando mais devagar, ou nessa parte que vocês ficarem em dúvidas, dando mais exemplos lá no Instagram ou alguma coisa do tipo. Então deixa aí nos comentários caso vocês ficarem em dúvida. Mas basicamente, ó, na lista aqui da agenda hoje seria o que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu utilizei no semestre passado, já comentei para vocês em alguns vídeos também, esse aplicativo aqui que se chama Trello. O Trello, ele é bem basicão assim, ele funciona na base do checklist. Então não tem muito segredo, não é que nem o Notion que você consegue adicionar anotações de texto, adicionar arquivos, adicionar templates para ficar assim bonitinho. Além, o Trello é somente para fazer checklist, tá? Aí a única coisa que você pode mudar, por exemplo, eu fazia assim de semana. Então, por exemplo, eu coloquei segunda como exemplo aqui para vocês. Eu estava usando isso aqui entre dia 6 e dia 12 de março, antes de entrar de férias. Então, eu teria que fazer, por exemplo, esse exercício que daria ponto extra de cálculo, fazer uma folha de colinha para prova de integrais, que a gente pode utilizar para prova, e estudar ácidos nucleicos. Então,
Depois que a gente faz essa atividade, a gente vem aqui, etiquetas, e coloca um verdinho para identificar que eu já fiz. Então, basicamente é isso. E a outra forma de fazer checklists é, por exemplo, aquela que eu mostrei agora há pouco, né? Essa parte aqui, galera, vocês podem estar fazendo bem parecido no Trello também com os checklists na checkbox, né? Que aí você vai colocando, aqui em vez de ser texto, a gente pode estar renomeando o tipo e colocando outra coisa sem ser status, né? Mas enfim, aí vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, estudar cálculo. Sempre eu tenho que estudar cálculo, né? Então, enfim. Aí aqui eu tenho que fazer. Ou digamos que também seja uma prova, né? Prova cálculo. Então, enquanto eu não fizer, né? Isso aqui é o que tem que fazer. Então, ele vai ficar aqui no fazer. Quando eu começar a fazer... Ops, cliquei no lugar errado. Eu coloco em progresso, que significa que eu já estou fazendo. E quando eu terminar essa lição, ou terminar de estudar o conteúdo, eu coloco no concluído, tá? E aí, gente, para ficar mais fácil, eu posso colocar lá na tela principal, no dashboard, aqui nas tarefas do dia, o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, estudar, em vez de ficar colocando lá nas matérias específicas, né? Estudar, aí eu posso fazer uma marcação da matéria que eu quero. Então, por exemplo, eu quero estudar Química Analítica, que é uma matéria que eu vou ter esse semestre. Então, Química... Cadê? Vai aparecer aqui, ó. Química Analítica. Eu não posso pegar essa daqui do técnico, que era que eu fiz. Eu tenho que clicar nessa daqui, se eu não me engano, tá? E aí já vai ficar a marcação. Então, tudo que eu anotar aqui vai ficar aparecendo lá, tá? Eu acho que eu marquei errado, que isso aqui provavelmente foi do meu técnico. Então, provavelmente eu vou ter que tirar as coisas do meu técnico, porque tinha muitas matérias parecidas, mas enfim. É desse jeito que funciona a minha organização, tá? Parece um pouco bagunçado, mas faz sentido pra mim. E aí, aqui também, eu posso estar clicando aqui em cima desse ícone e mudando, por exemplo, para alguma coisa de, sei lá, papel. Escrever aqui. Aqui o aplicativo é todo em inglês, tá, gente? Então, posso colocar aqui paper para ficar mais personalizado, mais bonitinho. Então, posso personalizar do jeito que eu quiser. E aqui também, ó, por exemplo, é o status. Se eu não comecei, fica no not started. E se tá em progresso, se eu já comecei a fazer, porém não terminei ainda, tá em progress. E se eu já completei no done, entendeu? Você pode modificar e escrever em português aqui também, tá? Eu deixei assim porque já tava no padrão, só peguei aqui e deixei assim, pronto. E aí você pode estar adicionando mais coisas aqui também. Então, por exemplo, aqui, você clica aqui em cima e aí você pode colocar outras coisas, por exemplo, um checklist para saber que você já fez, outro checklist para saber que eu já entreguei essa atividade na mão do professor, ou já enviei online, né? E aqui também mostra lá aquela parte do in progress, do not started e do complete. E aí que você pode adicionar outras coisas também, por exemplo, um site para você adicionar. Ou então aqui, ó, você pode digitar informações sobre o que você tem que estudar, tipo fazer um resumo. Aí você pode escrever o que você quiser. E aí fica tudo aqui, entendeu? Não precisa de eu ficar entrando na matéria específica, é somente marcar aqui que já vai aparecer lá outra parte das matérias aqui que eu mostrei para vocês no Biotech UFSCar. E aqui também nessa agenda dessa semana, eu também posso colocar as atividades que eu tenho para fazer naquela semana. Então, igual eu coloquei de estudar cálculo, posso colocar, sei lá, química. Aí eu posso colocar outra coisa, tipo, sei lá, física. E é isso, vai ser atividades que eu tenho para fazer durante a semana, não para fazer necessariamente hoje, entendeu? E aí fica a mesma coisa que eu mostrei de cima, not started, porque eu ainda não comecei. E aí, gente, uma coisa muito interessante. Aqui nessa parte do calendário, eu configurei para mostrar apenas as tarefas do dia, né? Aqui tá no filtro que você pode configurar aqui no Notion, pro filtro dessa parte aqui da agenda
como eu coloquei essa semana, vai aparecer somente as coisas this week, que significa essa semana. E aqui nesse filtro da agenda de hoje, vai aparecer apenas no this day, que significa hoje. Basicamente é isso, tá? E aí, por exemplo, se eu marcar aqui, que dia 8 tem prova de cálculo, aí ele já vai mostrar aqui nas próximas semanas aqui, que, por exemplo, hoje é dia 8, né? Então, coloquei aqui, estudar cálculo, né? Então, onde que eu coloquei aqui? Aqui. Coloquei que é concluído, mas se tivesse, por exemplo, no Not Started, iria estar aparecendo aqui, ó, tá? Não tá aparecendo porque deu algum bug. Qualquer coisa, se não aparecer aqui, eu posso ir aqui e ver se tem alguma coisa de importante. Mas, basicamente, é assim que eu me organizo. Às vezes, o aplicativo dá algum BO e eu tô fazendo alguma coisa aqui de errado que não tá dando certo. Mas, enfim. Basicamente, é isso a minha organização, gente. Então, aqui eu tenho o calendário geral, que eu mostro tudo aqui. Só o calendário basicão, simples. E aí, eu tenho outras coisas aqui que eu não vou estar mostrando aqui nesse vídeo em específico, mas eu já mostrei em outros anteriores, como, por exemplo, lista de livros que eu quero ler, meu diário, tarefas de casa, enfim. E, basicamente, é essa a organização que eu vou estar fazendo. Mas, quero mostrar uma coisa especial também pra vocês. Bom, gente, eu vou estar mostrando outro aplicativo agora que se chama Anki. Esse aplicativo Anki é um aplicativo de repetição espaçada. Como assim, Liv? Aplicativo de repetição espaçada? O que é isso? Um aplicativo de repetição espaçada, basicamente, ele é um aplicativo para você adicionar flashcards. Flashcards são, por exemplo, assim, antigamente, né, a gente não usava esse tipo de aplicativo. Aí, eu não sei se vocês lembram daquelas folhinhas assim, vou estar mostrando aí na tela, vou colocar alguma imagem para vocês, que tinha umas folhas assim, que eram os flashcards que a gente chamava, ou papéis de anotação, não sei muito bem como é que as papelarias vendem isso, mas enfim, aí tem umas linhas assim para você escrever e você tipo fazia assim, na frente você colocava uma pergunta, por exemplo, qual a capital do Brasil? Aí atrás você colocava a resposta, aí você colocava lá, a capital do Brasil é Brasília, atrás, né? Então na frente a pergunta e atrás a resposta, basicamente isso que é um flashcard, né? Porque o objetivo do flashcard é ser uma coisa bem resumida, ser uma coisa bem sintetizada, para a gente poder estudar e conseguir meio que decorar aquela matéria. Mas a gente sabe que o nosso cérebro não é programado para ter uma memória a longo prazo. Então, para a gente poder ativar a nossa memória a longo prazo, para uma informação ficar na memória de longo prazo, a gente tem que estudar aquela informação de forma repetida e espaçada. Então, por isso que eles criaram um aplicativo. Tem outros aplicativos sem ser o Anki, mas é o que eu mais conheço e mais utilizo é o Anki, que você pode estar utilizando não só para estudar idiomas, que é o que eu mais utilizei até hoje, mas também você pode estar utilizando para estudar matérias da escola, matérias da faculdade. Então, esse semestre eu resolvi voltar a utilizar o Anki, agora com o intuito de estudar para a faculdade, porque eu estava utilizando somente para aprender, na verdade, praticar o meu inglês, né? Eu anotava lá as palavras que eu não sabia, nas frases e tudo mais. Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, um vídeo bem antigo, eu posso estar refazendo caso vocês queiram, de como eu estudo inglês e como eu aprendo outros idiomas, mas enfim, gente, basicamente é isso. Esse aplicativo, ele funciona dessa forma. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui como que é o aplicativo. Ó, gente, então esse aqui é o Anki, tá? Eu consegui personalizar ele assistindo uns vídeos aí de um gringo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas posso estar deixando aí na descrição para vocês acessarem também a playlist de vídeos dele que ele tem sobre o Anki. Ele explica diversas configurações do Anki e como você pode estar utilizando essas configurações de forma mais efetiva para você estar aprendendo mais. Ele tá fazendo um segundo ano da medicina lá na Filadélfia, então, tipo, medicina na Filadélfia deve ser bem difícil, né? Então, tipo, né, vamos seguir o que ele tá falando, porque se deu certo pra ele, vai dar certo pra mim, né? Lógico, né, gente? Isso é uma coisa bem individual. Mas, enfim, gente. Basicamente aqui eu tenho 2 decks, que é o de inglês e francês. De francês eu tinha mais cards, que a gente chama.
Mas agora eu meio que perdi a minha conta do Enki quando eu formatei meu computador. Toda vez que eu formato, eu esqueço de fazer o backup. Então, uma dica para vocês é sempre deixar sua conta sincronizada e anotar o seu e-mail que você utiliza no Enki. Porque eu tinha 2 vezes que eu perdi os cards. Eu tinha, tipo, mais de 200 cards e eu perdi, tive que começar do zero meu francês e meu inglês. Então, tipo, além de você já deixar sincronizado, você anota. E também que deu BO, que meu e-mail foi hackeado e por isso que eu perdi mais outra vez. Mas enfim, gente, acontece. Mas basicamente é isso. Ó, vou mostrar meus... Aqui eu não tenho nenhum de biotecnologia ainda. Talvez se essa imagem aqui possa atrapalhar um pouquinho. Acho que eu vou ter que mudar aqui algumas coisas. Aqui vou tentar chegar mais perto. Acho que eu vou ter que mudar aqui para branco, porque preto não tá dando para enxergar direito, né? Mas enfim, eu tenho 6 cards novos e eu revisei 0 ainda hoje. Eu adicionei esses 6 cards novos hoje em inglês. E agora eu teria que estudar, mas aí eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês como que funciona, tá? Eu vou estar mostrando da parte de inglês porque eu não tenho cards novos ainda para biotecnologia, né? Mas aí, por exemplo, você vem aqui, Study Now, estudar agora, você pode colocar em português, ó, realmente não dá para enxergar muito, mas tá escrito aqui: My eyes widen and I slowly turn towards the orderly gentleman stand at my side. Aí eu não sabia o que significa widen. Aí eu fui lá, pesquisei como que funciona, o que que é. Aí eu posso clicar aqui no Show Answer. Aí ele vai mostrar aqui a definição. Widen, aí aqui é a transcrição fonética que a gente chama. Aí become wider, to make something wider. Aí tipo, wider é um comparativo. Aí então aí eu coloquei wide, measuring a particular distance from other side to other. Então basicamente aqui, só para vocês entenderem o que eu tô falando, essa frase significa, eu tava assistindo uma série e aí ele falou essa frase. Na verdade eu tava lendo um livro, tava lendo O Lado Feio do Amor em inglês, para treinar meu inglês. E aí ela falou isso. Aí eu falei, o que é widen? Aí eu fui lá e pesquisei, né? Ela falou, basicamente traduzindo aqui bem horrivelmente, essa frase significa que os olhos dela, tipo, meio que se arregalaram. Ela olhou ele de acima a baixo, que eu não sei muito bem como que eu posso traduzir widen, mas enfim. E ela, tipo, olhou pro cara que tava ao lado dela, né? O cavalheiro que estava ao lado dela. Enfim, basicamente é isso, gente. E aqui, por exemplo, eu relembrei o que é o significado? Lembrei, porque eu acabei de adicionar. Então, eu vou colocar que foi good. Eu não vou colocar que foi easy, porque senão ele vai repetir só daqui 5 dias, tá vendo? Se eu coloco no again, ele vai repetir daqui 1 minuto. Se eu coloco no hard, ele vai repetir daqui 6 minutos. E se eu coloco no good, ele vai repetir daqui 10 minutos. Se eu colocar no easy, daqui 5 dias. Então, eu não vou colocar no easy, porque 5 dias, gente, é um prazo muito longo para quando você tá num processo de aprendizagem. Não vou especificar muito isso, mas enfim, a gente coloca sempre no good ou no again, se você errou. E se você achou muito difícil, acertou parcialmente, digamos assim, o card, eu coloco no hard. Então aqui eu coloco no good. Então, aí ela vai ir para a próxima frase. E assim funciona o resto das coisas aqui. Basicamente é isso. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer então, né? Eu vou trocar aqui o meu perfil. Fiz um perfil somente para biotecnologia, para não ficar misturando as coisas, né? Então aqui tá padrão, porque eu não adicionei nenhum ainda. Aí, por exemplo, eu vou colocar... a gente pode dar um rename aqui, em vez de colocar padrão, posso colocar... eu não quero ficar, tipo, adicionando vários decks, assim, para cada matéria em específico. E eu vou adicionar filtros, que tem essa possibilidade. Então, eu vou colocar, tipo, aqui, terceiro semestre... Biotech. Só para ficar mais fácil. E aí, gente, eu posso estar fazendo
o que a gente chama de criar um subtópico, né? Subdeck. A gente coloca para adicionar um novo deck. Aí, na frente do deck, ó, tá aparecendo ali, New Deck Name, né? Certo? Aí, a gente coloca 2 pontos e outro 2 pontos. Vai ficar assim, né? 2 pontos, pra gente poder criar um subdeck. Aí, eu vou colocar o nome da matéria que eu vou ter. Então, por exemplo, Bioquímica, não, acho que não pode colocar acento, tá? Bioquímica 2, tudo junto. Clica em cima, ó, vai ter tipo esse botãozinho assim. Aí você clica em cima, ó, vai ter um mais, aí você clica em cima do mais e vai mostrar os subtópicos. Aí você pode fazer isso para todas as matérias. A próxima matéria seria Química Analítica. Ah, Lívia, mas como que funciona exatamente? Eu adicionei os cards e tal. O card tem que ser mais simples possível, mais fácil de entender o possível. Você coloca uma frase e algo que você tem que entender, um conceito, por exemplo, sei lá, o que é uma organela. Aí você coloca lá uma explicaçãozinha basicamente do que é uma organela, no máximo umas 2, 3 linhas para você não ficar tendo que decorar um monte de coisa. Aí você, todo dia, gente, vocês têm que entrar no Anki e clicar para fazer a revisão. E aí, todo dia vocês têm que adicionar um novo card, entendeu? Vocês podem configurar da maneira que vocês quiserem o Anki. É só vocês darem uma olhada aí na descrição que eu vou estar deixando esse vídeo desse americano, desse cara, que eu não sei se ele é americano, mas enfim. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo, que foi o canal dele que eu vi para poder colocar essas configurações que eu tô usando no meu, que eu achei bem legal. As configurações que ele colocou no dele, então quis colocar no meu também. E eu achei bem efetivo o jeito que ele fez. Então, basicamente, gente, é essa forma que eu vou estar utilizando. Eu ainda não sei exatamente como que eu vou estar fazendo esses cards, porque para eu fazer o card, eu pensei assim, primeiro eu tenho que estudar a matéria para eu ter tipo uma pergunta ou algum conceito para eu colocar no card, né? E tem que ser uma coisa bem simples. Então, não sei se eu vou, por exemplo, fazer um resumo para depois fazer o card, ou se eu só vou, tipo, lendo a matéria e já ir criando o card. Porque criar o card na parte de inglês, gente, gasta bastante tempo. Então, como eu nunca usei para criar cards assim normais, digamos, para outro tipo de uso, sem ser para aprender inglês, francês ou qualquer outro idioma, eu não sei se demora tanto assim, mas eu acho que sim, acho que acaba demorando um pouco. Então, para poder otimizar o meu tempo, porque eu já fico o dia inteiro na faculdade, né? E aí eu vou ter, tipo, tem alguns dias da minha grade que eu vou ter horários livres para poder estudar, mas mesmo com esses horários livres, em época de prova, vai ser muito corrido para poder fazer cards e ainda revisar, porque vai juntando card, gente. Aí imagina você estudar 200 cards de cada matéria. Eu tenho 7 matérias, então já multiplica isso por 7. Então já vai ser tipo por volta de 14 mil cards para eu estudar por dia. Quando for aqueles cards que tá no processo de aprendizagem, que vai ser todo dia, você vai ter que lembrar daquele card. Depois que passa pelo processo de aprendizagem, você vai tendo uma repetição mais espaçada. Em vez de ser todo dia, vai sendo a cada 6 dias. Não sei muito bem como funciona o algoritmo. Então, vocês podem estar pesquisando especificamente aí mais vídeos sobre o Anki para vocês entenderem melhor como funciona. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a minha possível organização para esse semestre. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que talvez alguma coisa ou outra ficou meio confusa aí da minha organização, mas pra mim faz sentido. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado sobre algum ponto, explicando mais as dúvidas de vocês, não se esqueçam de deixar aí no comentário pedindo especificamente o que você quer e sua dúvida, para eu poder estar gravando o vídeo ou respondendo vocês lá nos stories, fazendo um tutorialzinho, gravando um Reels ou qualquer outro tipo de coisa, tá bom? Então, não se esqueçam de novamente me seguir lá no Instagram para vocês poderem ficar aí por dentro de tudo que tá acontecendo. E vocês sempre podem estar me mandando mensagem lá na DM do Instagram, que eu sempre respondo vocês, beleza? Então é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus.